Deus tem uma palavra para o seu coração hoje. Deus vai falar conosco. Pega a sua Bíblia em nome de Jesus e vamos fazer leitura de uma palavra que se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23. Verso de número 13. Segunda carta de Samuel, capítulo 23, verso 13. Vamos ler alguns versículos. E vamos meditar nessa palavra. Eu estou que nem Jesus no Getsemane, todos me deixaram. Não, tá bom. O argumento deles para mim é assim: eu também quero ouvir a pregação. Fiquem aí, gente, esse fundo me basta. O Pai está comigo. Não puderam vigiar comigo nem meia hora. Você achou aí, irmão? Sublinha, anota. Tremendo, hein? Glória. Deus é bom. É nessa faixa aqui, ó. E eu vou ficar aqui até sair. Porque eu vou caminhar hoje, daí se eu chego aqui microfone, daí ele vai ajeitar para nós. Que eu posso pregar sem microfonar. Talvez seja um médio grave, alguma coisa aí. Aleluia. Te vira. Eu me viro para pregar, ele tem que se virar para ajustar o som. Mas vos trago boas novas. Que os dias nós vamos estar num pavilhão gigante, isso não vai mais acontecer. A gente tem feito milagre aqui com esse som. Por quê? Porque o som é bom? É. Mas o pregador, a voz não é boa. Brincadeira. É que é muito curta a faixa. Então o som ele sai daqui, bate lá e volta. Qualquer coisa eu pego outro, Jeff. Eu pego outro microfone, se preciso a gente prega sem microfone também. Só que daí em casa não dá, né? Aí não ouve. Então o som ele bate lá, irmão, e volta. E aí tem muita coisa captando, ele microfona, mas vai ter que, isso aqui não tem como. Aleluia. Glória a Deus. Quantos me ouvem dizem amém? Amém. Vamos ver aqui na faixa da microfonia, já não microfona mais. Tá tudo bem, tá certo. Glória a Deus. Agora o microfone aqui. Me ajuda, pastor, gente. Ajuda. E eu estava falando que quando nós tivermos nosso pavilhão para 3.000 pessoas, isso não vai mais acontecer. Porque daí o som, ele vai ser comprido, então o som vai ecoar. E aí nós já vamos preparar tudo para a acústica do pavilhão. Vai ser benção. Quantos já conseguem ver ele? Então eu não estou louco sozinho, tem mais louco comigo. Glória a Deus. 2 Samuel 23, você encontrou, diz amém. Vamos ler. Capítulo 23, verso 13. Não precisa muito retorno para mim aqui, pode baixar o retorno. Também 3 dos 30 chefes desceram. E no tempo da cega foram a Davi, a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acamparam no vale de Refaim. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Belém. Teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então, aqueles 3 poderosos ou valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não quis beber, mas derramou perante o Senhor e disse: guarda-me, ó Senhor, de que faça tal. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco de sua vida? De maneira que não quis beber. Isto fizeram aqueles 3 poderosos. Eu quero falar para vocês hoje de 3 valentes de Davi. E na verdade, eu nem quero falar da história deles.
Não quero entrar em questões arqueológicas, históricas, sobre, por exemplo, Caverna de Adulão, Vale de Refaim, Betel, Belém, aliás, Belém, cidades, geografia. Não, isso outro dia numa aula de teologia arqueológica a gente estuda. Hoje eu quero me deter e pregar para vocês que estão aqui, estão em casa, sobre as lições que eu aprendo com a atitude desses três homens. Para que nós nos situemos no contexto da Bíblia, é necessário entender que esses três valentes, dentro de uma classe de soldados e guerreiros especiais que Davi tinha, 30, parece sempre que Deus classifica. Ele tinha 12 discípulos, apóstolos, mas dentre os 12 tinha 3, dentre os 3 tinha um que reclinava, e talvez com Davi não foi diferente. Ele tinha milhares de soldados quando rei. Dentre esses milhares ele tinha 30 que eram chamados 30 valentes de Davi, e dentre os 30 ele tinha 3 que eram diferenciados, 3 que eram, como diz o Jefferson, diferentes. Ele é diferente. Esses 3, eles estão agora, olha bem, junto com Davi, quando Davi está, segundo diz a Bíblia, na caverna de Adulão. Pois bem, para nós encurtar a história e poder entender o que eu quero pregar, Davi, ele foi expurgado do palácio, você sabe disso, e ele se refugiou dentro de uma caverna, literalmente. O que mais nos aproxima, acredito eu, agora que me vem à memória, eu titubeei em pregar hoje. Eu preguei porque minha esposa disse para eu pregar. Que a voz do pregador, eu estou que nem aqueles pregadores antigamente, religiosos. Irmão, ore por mim. Subia no púlpito para cantar, pegar o microfone. Irmãos, peço oração pela igreja, porque eu estou... Então o que está fazendo aí, né? Mas na nossa fraqueza, diz a Bíblia, tiramos força. É difícil de entender como que o meu celular marca que amanhã vai estar 0 grau e agora está um calor insuportável. E aí a voz do pregador não aguenta. Hoje de manhã eu preguei no culto da manhã e tem sido bênção, mas orem por mim, para que a boca do leão se feche à medida que nós pregamos a palavra. E aí ele está na caverna de Adulão, porque ele não está agora dentro do seu palácio, ele está refugiado numa caverna. Eu estava dizendo que o que mais se aproxima de uma caverna, talvez seja a Gruta do Índio. Quem conhece a Gruta do Índio? Vai para Santa Cruz num culto lá e... Isso é saudade de ir para lá? O que é? Tem boas lembranças da Gruta do Índio. E dentro da Gruta do Índio é uma caverna. Quem foi sabe, tem uma caverna mesmo. Escura, úmida. Morcegos são os habitantes do local. Umidade, mofo, bolor, cobras peçonhentas. É esse tipo de coisa que vive numa caverna. Escorpiões. Não na do índio, porque lá é fiscalizado, mas na de Adulão era isso. Era toda sorte de animais peçonhentos. E Davi, ele encontra nessa caverna um refúgio. E o interessante é que Davi, ele carregava uma unção tão linda, que o ambiente não determinava quem ele era, mas ele chegava no ambiente e transformava o ambiente. Então ele era rei no palácio e todo mundo seguia ele. Quando tiraram o palácio dele, ele vai para dentro de uma caverna, o povo segue atrás dele. Porque eu lembro de João Batista, quando ele é chamado a pregar, e ele vai para o meio do deserto pregar, e a multidão começa a sair da grande metrópole, dos grandes templos, e ir para o deserto ouvir um caniço agitado pelo vento, nas palavras de Jesus. E ele diz: o que fostes ver no deserto, senão um caniço agitado pelo vento? E essa unção faz com que, independente do ambiente que você esteja, se num púlpito ou numa favela, se diante de uma câmera ou diante de uma alma moribunda, se diante de uma multidão ou diante de meia dúzia de drogados, você é o mesmo, com a mesma intensidade, com a mesma verdade, diante do seu filho de 4 anos, o discipulando ou pregando no domingo à noite para a igreja. Como eu falava para minha esposa hoje, que, para quem não sabe, o Lourenço foi batizado com o Espírito Santo essa semana, no sofá de casa, na terça-feira. Ele começou a falar em novas línguas, e eu disse: eu ganhei a minha vida, eu posso morrer feliz. Eu não quero morrer, eu só estou dizendo que se eu morrer agora eu morro feliz, porque ele é amigo de Deus.
E ele foi batizado na terça, começou a falar em novas línguas. E aí eu peço para ele imitar, ele não consegue imitar, porque eu testei, eu pus à prova os espíritos. Ele se imita agora, filho, fala de novo. Isso não está vindo, pai. Aí hoje eu falei com ele, se tu falou com Deus hoje, filho? Ele disse, ainda não. Então eu digo, você vai ter que falar para falar a língua dos anjos, filho. E aí na terça ele falou línguas, a gente parou tudo, viu o que estava acontecendo no sofá, olhando uma ministração pelo YouTube, adorando a Deus. E na quarta-feira pela manhã, ele acordou antes de nós, foi até o nosso quarto, e ele não deu bom dia, ele só disse o seguinte, pai, eu acordei com uma palavra na minha cabeça. E ele disse assim, eu disse, que palavra é essa? Ele disse assim, Espírito Santo. E eu disse, depois daquele dia, falei para a Cássia, porque eu tenho certeza que foi um batismo genuíno, e que o Senhor vai acrescentar línguas agora, porque daquele dia em diante ele começou a querer orar, como nunca, né, Cássia? Ele estava com dor de garganta e disse, pai, ora pela garganta. Irmão, você tem uma ideia da doidura? Ele arrancou meu óculos e botou as mãos nas minhas vistas e disse, pai, pode enxergar sem óculos agora? Aí eu disse, o que eu faço agora? Porque se eu botar o óculos eu tiro a fé do menino. Aí eu disse, o pai está enxergando bem, filho, mas tem que orar um pouquinho mais. Não foi tudo ainda, mas já ajudou. E a Cássia me disse que hoje de madrugada, às 4, ele deu um grito. A Cássia foi ver o que era, ele disse, mãe, nós não oramos hoje ainda. 4 da manhã, né, Cássia? E aí a Cássia disse, tá bom, e virou para, então ora, mãe. Foi ou não foi? Eu disse, isso aí não é o Espírito Santo, quem é então? 4 anos ele tem. Olha o pai babão aqui, eu já nem vou pregar mais. Ele anda de bicicleta sem rodinha, faz manobra, ele anda de patinete, ele escreve, ele está quase lendo, gente. E o mais lindo é que eu sou o herói dele. E eu me atrasei para o culto porque ele começou a chorar e não queria me deixar ir. Aquele dia ele chegou para mim e disse assim, pai, vamos fazer uma oração? Eu digo, rapaz, tu está crente mesmo, tu quer orar, tu está crente. Aí eu me abaixei e disse, o que você quer orar? Assim, diante de Deus nesse altar. Ele disse, eu quero orar para você não ficar velho, para os seus cabelos não ficar branco, para que você não morra, porque eu gosto muito de você, pai. Aí eu disse, caraca, velho. Recompus minhas emoções, me abaixei e disse, filho, deixa eu te falar algo. Que ele está olhando o Superbook agora e tem as bibliazinhas dele, mas ele disse, isso você ainda não viu, deixa eu te falar algo. O pai não vai morrer. Ele disse, não, pai, é que quando fica cabelo branco, fica velho, morre. Cuidado você de cabelo branco aí. Grecin 2000, taca Grecin 2000 que aí não vai morrer mais. E aí eu disse, filho, mas o pai não vai morrer. E eu disse para ele, filho, nós não vamos morrer. E ele insistiu, disse, pai, mas quando fica bem velhinho, sabe, pai, velhinho, tipo o nosso vizinho, tem 86 anos, pai, o cabelo fica branco, fraquinho. Se deixa eu te contar uma coisa, Jesus está voltando a buscar a igreja, e o pai e você vão subir arrebatados com Cristo, filho. Ele olhou assim para mim, ele disse, nós não vamos morrer, nós somos a geração do arrebatamento. Meti escatologia nele, já que está crente, né? Irmão, isso é demais. Eu disse para Deus, eu quero dentro da minha casa, e Deus tem feito, glória a Deus, vamos para a palavra. Então é só uma parte do que Deus tem feito. E aí eu descobri que mais crianças têm falado em língua dentro das casas. Um menino foi batizado aqui no último culto, e eu descobri que a casa foi conversar nas células das mulheres, e descobri que outras crianças também têm começado a falar em novas línguas dentro das suas casas. Só que me desculpe, se você não tirar tempo para ministrar elas não vão falar novas línguas. Se você não tirar tempo para orar com elas. O meu filho vê nós falando língua estranha o tempo todo. Interessante que a língua dele é muito diferente da nossa, então ele não está imitando nada. O nosso filho vê nós orar e ter comunhão com Deus, ele vê eu com meus livros, ele vê eu lendo a Bíblia, ele vê a Cássia adorando, ele vê eu tocando, ele está crescendo. Eu disse para a Cássia, o que sopra um piá desse se não ser um pastor? Ele não vê outra coisa, ele vê nós saindo para ir para a igreja, saindo para visitar irmãos, saindo para orar por isso, saindo para orar por aquilo, indo para o hospital, indo visitar outro com câncer. E aí, filho, é isso aí, a nossa vida é essa. Então ele cresce num ambiente como Samuel, essa é a vida que a gente está gerando nele. Amém? Ensina o caminho no filho, ele não vai se perder depois. Tira tempo para o teu filho.
Jesus vai batizar os seus filhos com o Espírito Santo. Eles terão visões. Eu estive quinta-feira em Montenegro, visitando uma família, que há um mês e pouco atrás, eles estavam morando de favor, e aí o rapaz se desiludiu com a igreja, não é com a nossa, ele congrega em outro ministério, lá em Montenegro, e ele se desiludiu com a igreja, e ele disse assim: eu nunca mais vou para a igreja. Ele disse: eu amo Jesus, eu quero Jesus, mas eu não quero saber da igreja. Igreja, me decepcionei, me frustrei com os homens. Isso ele me contando na quinta, isso faz um mês e meio que ele falou isso. E daí naquele dia ele disse assim: eu vou orar, hoje eu vou orar, porque eu estou revoltado. E aí a menina dele tem 6, 7 anos. Ela saiu correndo assim e disse: pai, eu vou orar contigo. Eu vou orar contigo. E ele disse assim: não, eu estou falando que eu vou orar, eu vou entrar à noite orando, eu vou orar hoje. E eu sei que tu vai querer orar 5 minutos e vai começar a me incomodar na oração, sabe? Ele já estava revoltado. Daí ela disse: não, pai, eu vou orar contigo. Então tá, então vamos orar. Dobrou o joelho e começou a orar. Daqui a pouco, a criança parou tudo e disse: pai, Jesus falou comigo. Quem está comigo aqui? Quem está comigo? Deus é bom, gente. E Deus sempre ganha, o diabo sempre perde. Eu sabia que o capeta estava. O capeta não está feliz. Você discerne isso no ambiente? E tem gente que está dizendo assim: esse culto vai acabar assim, o pastor hoje não vai sair do chão. Espera mais 15 minutos para você ver que Deus vai descer aqui daqui a pouquinho já. Porque eu falei com Jesus, disse: tu vai? Ele disse: eu vou, então eu também vou. Se tu não vai, eu também não vou. Aí essa criança saltou da oração e disse assim: pai, Jesus falou comigo. E ele parou: o senhor nunca fez isso? Jesus falou comigo. E essa criança disse para ele assim: pai, Jesus falou comigo para nós ir para a igreja, porque na igreja está a nossa casa própria, o carro, a proteção da nossa família, e a bênção de Deus está na igreja. Isso é uma criança de 7 anos dando aula de eclesiologia. Porque João, em Apocalipse 2, quando ele vira para ver quem falava com ele, que era Jesus, ele não vê Jesus, ele vê a igreja. Efésios vai dizer que Jesus foi o mistério oculto de Deus, que nesse tempo o Senhor revela através da igreja. O mistério oculto que agora é revelado pela igreja. Não tem como você ser de Jesus e não ser de igreja. Infelizmente ou felizmente para alguns, você não pode dizer: eu tenho Deus e não tenho igreja. Você não pode ser servo de Cristo desigrejado. Doa quem doer, crente, ou ex-crente, ou pseudo-crente, seja lá como você se intitula. Não tem como você dissociar Cristo da igreja. Por quê? Porque Cristo é o cabeça, do qual o corpo é a igreja. E Jesus, me desculpa, não é a mula sem cabeça. Não, eu quero a cabeça, não quero o corpo. Não, isso não existe, gente. Eu não sou igreja, nós somos igreja. Amém? E essa criança disse para ele: pai, Deus falou comigo. Detalhe, eu vou encurtar a história. Em questão de semanas, ele morava de favor, vivia com o carro na oficina. E a criança fala isso: ele procura o pastor da igreja, se reconcilia com o pastor da igreja, é recebido na comunhão da igreja. E quinta-feira eu fui lá visitar ele, para orar na casa própria dele. Esse rapaz tem 36 anos e nunca teve casa própria. E eu fui quinta-feira lá, orar na casa própria dele. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como vossos pais fizeram na tentação do deserto. Deus está usando as crianças nesse tempo. E eu lhe pergunto: e se aquele homem não se reconcilia com a igreja? O que em anos ele não conseguiu na força do braço, por uma atitude de obediência à voz profética de uma criança, Deus lhe abençoa. E eu estive dentro da casa própria dele. Você entende isso? Eu vi com os meus olhos. Então, vale a pena, gente. E a palavra que nós estamos lendo é esta: esses 3 valentes agora estão com Davi em uma caverna. E dentro dessa caverna, Davi, ele pensa alto. A verdade é que Davi, ele pensou alto. Você já pensou alto? Eu tenho que andar me cuidando, porque eu penso alto e a minha esposa está do lado. Aí ela disse: o que foi? Eu disse: nada. Aí, irmão, ela me faz falar. E ela usa a Bíblia contra mim.
E aí a gente às vezes se mete numas enrascadas. Não é, meu amor? Glória a Deus. E aí Davi pensou alto. E Davi pensou algo trivial. Sabe, eu não sei se você já vai lembrar assim, ó, tipo aquele dia você está distraído, e vem um sentimento, uma lembrança, algo no seu coração, e aí, sabe, bate um desejo, assim, tipo, meu Deus, agora tem que até cuidar o que eu falo aqui, porque o último dia eu recebi 5 quilos de coração de boi, irmão, levei para casa. Eu falar aqui que a Cássia gosta de coração de boi, eu recebi rabo de vaca, coração de boi e fígado. Gente de Deus, Deus ama ela mais que eu, porque picanha eu não recebi ainda. É um negócio interessante isso aí. Irmão, foi tudo bem utilizado, glória a Deus. Só que eu disse, essa igreja ama mais a pastora que o pastor, porque é um negócio interessante. Eu falo do altar aqui as preferências dela, a gente fala brincando e não nota, o pessoal pega. Pastor, tem uma bênção para ti, está aqui. Eu vou abrir. É para ti, Cássio. E Davi, Nilva, foi assim. É que para mim eles têm feito diferente. Eles têm espetado, assado e me chamam só para comer. Tá bom, glória a Deus. Também tá bom, Jesus, não vou murmurar. E Davi expressa o seguinte desejo: a quem me dera beber água da fonte de Belém. Mas foi um pensamento alto, um pensamento aleatório. Ele diz, a quem me dera beber água da fonte de Belém. Rapaz, sabe aqueles 3 fominhas que estão do lado sempre? Aqueles que estão do lado do pastor, o pastor quer um café, o pastor quer uma água, o pastor quer... Esse aí vai dar bom. Ele está perto, ele está do lado. Ele, pastor me ensina, pastor fala comigo, pastor me discipula. Eu saio dos cultos aqui, é uma piração total, porque eu começo a receber mensagens da juventude, diz assim, pastor, eu quero ser igual a você, pastor me faz um homem igual a você, pastor me discipula para ser um homem de Deus. E aí eu digo, gente, que loucura. Aí esses meninos estão lá. O que tu falou, Davi? Só que eles foram mais espertos. Eu vou contar a história para depois pregar. Eles se olharam os 3 e disseram, vocês ouviram o que Davi falou? Ouvimos. Ele disse que tem vontade de tomar água da fonte de Belém. Ele tem vontade de tomar água da fonte de Belém, gente. Os 3 olharam para o outro e disseram assim, sem titubear, é para lá que eu vou. Se prepararam. Só que tem um detalhe, eles estão dentro de uma caverna, e a Bíblia diz que Belém, que era uma cidade na colina, uma fortaleza natural, era feita na colina. Essa cidade estava sitiada é um termo de guerra, ela estava totalmente cercada por forças bélicas do exército dos filisteus. Então você imagina uma cidade no pé da colina, na montanha, totalmente cercada por um exército inimigo. E a fonte de Belém ficava bem na porta. Me diz uma coisa, onde é que ficam os soldados principais, se não na porta, guarnecendo a cidade? Onde é que ficam os soldados mais armados? Onde é que você entra no banco, onde é que estão os guardas? Na porta. E a fonte ficava na porta. A fonte ficava bem no local mais perigoso, porque eles estavam em estado de guerra. Esses 3, a Bíblia diz que eles subiram até Belém. Pegaram um cântaro e encheram ele de água, da fonte de Belém. A Bíblia não dá detalhes de como eles conseguiram passar desapercebido, de como eles conseguiram pegar aquela água sem ser notado, sem ser morto. A Bíblia só vai dizer que eles arriscaram suas vidas para pegar aquela água para o rei. E voltam para o rei e chegam para Davi, e Davi não sabia. Talvez Davi deu falta deles, ou quando deu falta eles já estavam voltando. E quando Davi olha para os 3 de novo, Davi vê que tem algo na sua mão. E os 3 chegam para Davi e dizem, Davi está aqui. O quê? O cumprimento do teu desejo. Qual desejo? Nós ouvimos você dizer, quem me dera tomar água da fonte de Belém. Pois está aqui a fonte, está aqui a água, está aqui o teu desejo. Toma essa água, rei. Sabe o que Davi fez? Pegou a água. Sério, eu dava um cascudo em Davi. E virou a água fora. Ele disse, jamais beberia eu o sangue dos meus irmãos, que com sua vida arriscaram pegar a água por amor de mim. E diz que ele virou água para o Senhor. Então na verdade ele não jogou água fora, a Bíblia diz que ele virou ao Senhor, deitou ao Senhor a água e disse, eu dessa água não bebo. Porque alguém podia ter morrido por essa água.
que é uma simples água. Sabe o que eu entendo? Eu fui pesquisar, e eu notei de cara que a palavra que dá nome ao rei, segundo o coração de Deus, Davi, no original significa o amado. Davi, olha os valentes de Davi chegando aí. Servo bom e fiel, fizeste o que além do que foi pedido. Você sabia disso? Que o servo fiel faz o que não é pedido? E o servo infiel só faz o que é pedido? Biblicamente, o servo infiel não é o que não faz. Biblicamente, o servo infiel é o que só faz o que pedem. Ai, que cheirinho maravilhoso. Agora eu vou pregar umas 2 horas aqui. Você está entendendo? É mais pelo cheiro que pela bebida. Olha só. Se Davi significa o amado, e eu fui ler na Bíblia algumas passagens para situar você na tipologia do que a Bíblia quer dizer em relação ao amado. Não precisaria, porque você já sabe quem é o seu amado. Você já sabe quem é o noivo, aquele que a noiva ama. Mas Cantares 6,3 diz assim: eu sou do meu amado e meu amado é meu. Isaías capítulo 5 verso 1 diz: agora eu cantarei ao meu amado. Efésios capítulo 1 verso 6, Paulo diz que ele é o amado. E a Bíblia em Mateus 3,17 vai dizer que o próprio pai olha para o filho e diz: ele é o meu amado. Pois bem, o rei em questão, na tipologia que vai nos ensinar, não é simplesmente Davi querendo água. É Jesus o amado, e nós somos os valentes que estão ao lado dele. Nós somos aqueles moços valentes que estão a serviço do rei, o amado. Na tipologia de Davi, o amado, nós também servimos a um rei que é amado, desejado das nações, anelado dentre os povos, aquele que nosso coração bate mais forte quando falamos o seu nome. Se é que somos dele e ele é nosso, se é que encontramos seu amor e bebemos do fruto da sua vinha, então nós temos motivos para levantar nossa mão para o céu nessa noite e dizer: tu és o meu amado, ele é meu e eu sou teu. Porque nós precisamos encontrar o amado. Pois bem, se ele é o amado, eu aprendo 3 coisas com esses moços na sua atitude de buscar água para o amado. Primeira coisa que eu aprendo com os valentes do amado. E eu vim pregar para valentes do amado. Primeira, eles tinham uma aliança com o rei. Por que eu compreendo isso? Primeiro, porque eles não estavam a serviço do rei só quando era conveniente. Eles não eram só bons guerreiros no palácio quando os brilhos pegavam eles, as fotos os fotografavam. Eles não serviam ao amado só quando lhe convinha, só quando tinha interesse. Agora Davi está numa caverna, correndo risco de vida, e a Bíblia diz que eles vão ter com o amado, porque eles têm uma aliança. Então nos momentos bons ou ruins, eu sigo servindo ao rei, eu tenho uma aliança. Faz de conta que entendeu aí. Talvez você não entenda, mas o fato deles saírem de um local de segurança do palácio e procurarem Davi na caverna é guerra declarada. Guerra declarada é dizer: eu estou correndo riscos para estar com meu amado. Não há motivos convenientes, não há nada que ele possa me dar. Ele está numa caverna úmida, fedorenta, cercado por inimigos, bestas feras, mas o que me move é estar com ele, é a aliança que ele tem comigo e que eu tenho com ele. Nós não o deixaremos nos momentos ruins, nós seremos, como diz Apocalipse, fiéis até a morte. Eu sou do meu amado é meu. Eles tinham uma aliança. Eles não serviam aos seus próprios interesses, porque se assim fosse, ficariam no palácio junto com o filho do rei, que fez a revolução. Pelo contrário,
eles junto com o rei abrem mão do trono e de todos os benefícios do trono para estar com o rei na caverna. Que mais? Eles tinham um juramento de lealdade, fidelidade e comprometimento. Apocalipse 2:10 diz o seguinte: nada tema das coisas que hás de sofrer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. O amado é rei, só rei pode coroar alguém. O único habilitado a coroar alguém é o rei. E ele está nos prometendo, se tivermos uma aliança inquebrável com ele, que ultrapasse nossos próprios interesses, que ultrapasse nossas próprias convicções, que ultrapasse nossa própria zona de conforto, de só servir a Deus quando Ele tem algo para nos dar, ou algo a nos fazer. Quando Ele não livrar, quando Ele não fazer, quando Ele disser, pelo contrário, que você vai ser provado e tentado, e você for fiel, então fique tranquilo, porque você vai sentar num trono com Ele, e uma coroa vai ser colocada na sua cabeça, e vai ser te dado poder para reinar com Ele. Isso é uma aliança. Pedro, em Lucas 22:33, diz assim: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Só que no primeiro momento que ele foi posto à prova, e a sua palavra foi colocada em xeque, ele nega 3 vezes. Porque falar é fácil, difícil é levantar e ir. Esses 3 não falam nada. Nesse tempo não é tempo de nós termos pessoas que falam muito, é tempo de nós fazermos muito. Não é tempo de nós prometermos muito, é tempo de nós levantarmos e fazermos muito. Não é tempo de nós, me desculpa, o termo é gauchesco, mas é real. Não é tempo de nós gargantearmos, é tempo de executarmos, antes que não haja mais tempo. Então Deus não está procurando Pedros que dizem: eu vou morrer contigo, pode me levar para a prisão, eu serei fiel até a morte. E aí na primeira situação de prova, que é confrontado a sua declaração, ele reprova. Os três valentes, de boquinha fechada, se levantam de Jerusalém, saem de dentro do trono, saem de dentro da recâmara real, e começam a ir à caverna, pelo simples fato de estar com o rei. Deixa eu dizer um negócio para você. Nós não servimos a Deus por um púlpito, nós não servimos a Deus pelo que Ele pode nos dar e pelas profecias de bênção que Ele está nos dando. Nós não servimos a Deus pelo que Ele pode fazer por nós em detrimento da crise atual. Nós servimos a Deus porque Ele já fez algo por nós naquela cruz. Nos comprou com seu sangue de todos os povos, tribos, línguas e nações, e constituiu para si um povo aliançado, um povo zeloso de boas obras, um povo que o ama. Quando ele está dentro de uma caverna, sem nada para oferecer, esse povo segue o amando. Do contrário, como que meus irmãos da China, como que meus irmãos da Coreia do Norte, da Somália, da janela 10x40, poderiam servir a Deus, porque lá, se você for autodeclarado cristão, você é executado e morto. Executado e morto. Se você for pego com uma Bíblia na mão, você é executado a tiros em praça pública. Não, lá não adianta você profetizar uma casa nova, porque não vai mudar nada. Lá não adianta você profetizar um carro bom, porque não vai mudar nada. Lá você tem que dizer assim: morra por Cristo, porque a salvação está reservada. Eu desafio os pregadores da teologia da prosperidade a ir pregar na Índia e na África. Vão lá. Eu vim me declarar aqui hoje. Eu tinha um discurso pronto, Cássio, de autodefesa, mas Deus não deixa eu fazer. Dentro desse discurso de defesa, eu diria que eu sou um rapaz de 33 anos, que há 33 anos moro no mesmo bairro dessa cidade. Eu nunca troquei de bairro, eu moro no mesmo bairro dessa cidade há 33 anos. Eu compro no mesmo mercado há 33 anos. Eu sou marido de uma mulher só. Casei virgem com uma mulher e só conheço uma mulher e quero conhecer só uma até o resto da minha vida. Eu não devo um centavo nessa cidade para ninguém.
Na maioria das lojas dessa cidade eu compro sem precisar ter dinheiro. Eu tenho um diploma de advocacia guardado, e 2 empresas dadas, eu não vendi elas, eu dei de volta. O escritório da minha empresa fica aqui na frente. Sou pastor há 9 anos, nunca adulterei, nunca fumei, nunca usei droga, nunca roubei. Então se eu tenho apanhado é por causa de Cristo, não por causa dos maus frutos. Sou formado em teologia e também em direito, tenho dezenas de cursos, li centenas de livros. Minha biblioteca atualmente conta com mais de 400 volumes. Moro e passo o endereço para todos vocês, meu celular está disponível a todos. Então se eu tenho apanhado é por causa de Cristo. Porque se a gripa viesse aqui, diria, não vemos dolo algum nesse homem. O que prego aqui, meu filho vive em casa. Meus vizinhos congregam nessa igreja. Meus tios, meu pai, meus amigos congregam nessa igreja. Então, por favor, não fale do que você não sabe e do que você não tem conhecimento. Por trás de um homem de Deus tem uma esposa que precisa ser cuidada, um filho que está crescendo. Tem muita coisa em jogo, gente. E eu vou dizer para você, eu não ia dizer o discurso, mas disse, e com isso eu vou dizer algo que Deus falou comigo: você não precisa provar mais nada para ninguém. Porque se alguém tiver algo para falar, que fale, mas que prove o que está falando. Amém? Você concorda com isso? Eles tinham uma aliança com Deus. Eles tinham uma aliança com Deus. Eles tinham uma aliança com Deus. Segunda coisa que eu aprendo com os valentes de Davi: eles tinham uma causa pela qual estavam dispostos a morrer. Eles tinham uma causa pela qual estavam dispostos a morrer. Martin Luther King disse uma certa vez assim: quem não tem uma causa para morrer, também não tem causa para viver. Forte isso. Quem não tem uma causa para morrer, também não tem uma causa para viver. Esses homens agora, além de provarem sua aliança com o rei, de tal modo que abriram mão do seu conforto e do seu luxo, para estarem dentro de uma caverna com um fugitivo de guerra. Agora, eles vão além no nível de fidelidade, de lealdade. Mateus, é isso que nós precisamos nesse tempo. O apóstolo Mahatma Lopes pregou aqui, ele me disse algo, ele disse: você precisa gerar o teu coração nos discípulos. Não adianta eles ter a sua mente, saber os seus projetos, porque projetos até um computador executa, até robô executa, e até máquinas dentro de uma empresa executam. Você precisa que os seus discípulos tenham o seu coração, porque aí antes de você abrir a boca, eles já sabem o que tem que ser feito. O nível de lealdade que nós temos com o homem de Deus denuncia o nível de comprometimento que nós temos com o nosso Deus. Se nós não conseguimos ser leais e celebrar as vitórias do nosso líder, como que nós vamos dizer que servimos e amamos a Deus, se a representação máxima de Deus na terra é o líder espiritual da igreja? E eu não mudo o meu discurso por causa de meia dúzia de pseudo-teólogos que estão na internet discriminando um princípio poderoso da Bíblia, que é o princípio de honra e autoridade. Não é porque tem meia dúzia de abusador e pedófilo espiritual que a Bíblia se tornou nula. Não é o falso que denuncia o verdadeiro, pelo contrário, é os verdadeiros que estão se posicionando, que vão denunciar essa bandidagem gospel que está no meio dos bastidores, que vai ser expurgada pelo sangue de Jesus quando os profetas se levantarem com o dedo em riste. Então eu não me calo pelos princípios bíblicos, mesmo que alguns usem deles, como disse Paulo, para o seu bel prazer, porque o Deus deles é o umbigo e o seu ventre. E nos últimos tempos, expressamente, diz o Espírito Santo, 1 Timóteo 4:1, surgirão amantes de si mesmo, homens que só amam a si mesmo e usam da palavra distorcida para o seu bel prazer. Isso não é aliança com Deus, quando tudo tem que beneficiar você. Não. Quando algo tem que gerar de bom para você, isso não é aliança com Deus. Aliança com Deus é você provar quando nada te beneficia que você é fiel. Porque senão você está numa relação de interesse com Deus, me desculpe, é real. Senão você está se relacionando com Deus numa relação interesseira. Não é um amor genuíno. Esse nível de lealdade que esses valentes demonstram nos deixa surpreendidos. Porque além de agora estarem arriscando suas vidas, estarem abrindo mão de tudo, irmãos, eles tinham conquistado uma posição, eles não eram meia dúzia de soldadinho,
como dizem aí fora, milico, não desprezando que todos têm valor, todos. Mas não eram milicos, eles eram generais de alta patente, que agora estavam abrindo mão de tudo por amor ao rei. Eu estou disposto a isso. Eu tenho dito isso nesse altar: se esse altar me tirar do meu rei, eu largo o altar e fico com o rei. Se o ministério me tirar do amado, eu largo o ministério e fico com o amado. Nada pode nos tirar do amado. Amém? Nada vale a pena sem Ele, nada faz sentido sem Ele. Para chegar no final da vida diante do trono, Ele disse assim: eu nem te conheço, cara. Eu nem te conheço. Mas Senhor, eu nem te conheço. Você nunca andou comigo. Tudo que você fez foi baseado no teu interesse. Era a tua obra, era a tua igreja, era o teu ministério, era a tua oferta, eram os teus membros. Que o sangue de Jesus repreenda o mais poderoso Deus dessa geração, chamado ego. O mais poderoso principado. Estou falando uma linguagem figurada, você me entende? Chamado ego. O eu tem que sair de cena. Eu não preciso ser beneficiado. Eu preciso servir a Deus por aquilo que Ele já fez por mim na cruz, e por um amor, uma paixão que me leva a ir para a caverna, se for preciso, por amor ao amado. Segundo, eu tenho que estar disposto a arriscar a minha vida por uma causa. Nós encontramos ontem, na cidade de Bento Gonçalves, um senhor interessante, um senhor atípico. O pastor Sérgio conversou bastante com ele, ali na loja. Um senhor que era muito pobre, e ele descobriu um equipamento, ele trouxe da Alemanha. E por que eu estou citando ele? Porque ele enriqueceu. Ele disse para nós que ele estava comprando um tênis de quase R$1.000. Naquele mês era o 5º tênis de R$1.000 que ele estava comprando. Ele tem dentro do seu closet 150 tênis de R$1.000. E ele disse: eu sou um cara que tem muito dinheiro. Foi ou não foi? Você vai entender por que eu estou falando disso. E ele puxou, ele já tinha pagado o tênis com notas de 100. Ele puxou do bolso direito da calça um maço de R$10.000. Ele disse: todos os dias eu saco R$10.000 e ando comigo no bolso para gastar. E ele abertamente falando sobre isso. E eu digo para você, esse é um homem que está disposto a morrer pelo dinheiro, porque o Deus dele se chama Mamon. A Cássia disse, eu também disse, eu tenho pavor desse tipo de gente que precisa se afirmar para ser alguma coisa. É um pobre coitado, porque ele não tem nada além de dinheiro. Ele não é nada além daquilo que está no seu bolso, porque se ele não tiver aquilo no bolso, ele não é ninguém. Aí eu até brinquei que a moça do caixa disse: como eu não tenho dinheiro como ele, me parcela em 10 vezes no cartão, por favor. Nós demos risada junto. Ela disse: tá bom, eu parcelo, porque eu não tenho tanto dinheiro para comprar como ele, que está se gavando. Entende? Ele tem uma causa para morrer, se chama dinheiro. Tem pessoas que morreriam por suas empresas. Tem homens loucamente apaixonados que morreriam por suas esposas, assim como eu, é lógico. Tem gente que morreria por seu time. Tem gente que morreria pela religião. Tem gente que morreria por uma convicção. Tem gente que mata por troco. Tem gente que mata por um sinal vermelho atravessado. Tem gente que mata por uma afronta. Tem gente que mata por uma pedra. E muitas vezes nós, que temos a mais sublime, honrosa, maravilhosa causa de viver, não estamos dispostos a morrer pela essa causa, chamada Jesus Cristo, o amado. Pastor, como que você sabe? Nós não estamos vivendo perseguição. Glória a Deus por isso, porque se não tendo perseguição e uma pandemia, me desculpe, morreu muita gente, mas para nós como igreja não nos afetou. Está aí a igreja cheia, tivemos um culto hoje de manhã, culto sexta-feira cheio. A igreja não para de crescer, e nós muitas vezes negociamos nossa fé e nossa aliança. Como que nós podemos dizer que temos uma causa pela qual morrer? É de se pensar, não. Se em circunstâncias favoráveis nós muitas vezes o negamos, se em circunstâncias de benevolência, circunstâncias boas, nós não o priorizamos, nós não o colocamos no topo da lista, nós não o temos como o primeiro, o que dirá em circunstâncias adversas? O que dirá em circunstâncias desagradáveis? O que dirá se você for jurado de morte?
Me diga você. Se alguém chegar para você e dizer assim, se mais uma vez você pisar naquela igreja, eu vou esperar você do lado de fora, na esquina com uma 12 e te dou um tiro. Eu acho que eu ia pregar para pouca gente aqui no domingo à noite. Eu estou preparando, gente, você para a vinda do Rei. Esse é o meu papel pastoral. Jesus está voltando. Eu não sei o que será do amanhã. Eu sempre falei nesse altar que eu não pregava Apocalipse, não li Apocalipse, mas sabe, de uns 2 meses para cá, Deus me fez mergulhar no Apocalipse. Dentro dos 6 livros que eu estou lendo ao mesmo tempo, 4 são sobre o Apocalipse. Nós estamos fazendo um devocional juntos, eu e a Cássio, sobre o Apocalipse. Jesus está voltando, o noivo vem, a noiva está se preparando. Os sinais da pré-vinda estão se anunciando, o princípio das dores, a grávida já está tendo as primeiras contrações. Eu não posso garantir para vocês que amanhã, do dia para a noite, como veio esse corona, não veio uma perseguição sobre a igreja. Eu não posso garantir para vocês que amanhã não acabe a liberdade de culto. Eu não posso dizer para vocês que amanhã nós não pagaremos com a nossa vida. Só que eu vou ter que ser cobrado diante do tribunal por não ter preparado você para viver, se for preciso, a morte por Cristo. Porque nós estamos num evangelho barateado, me desculpe, não aqui, graças a Deus, mas aí afora, de oba-oba, onde Deus só tem que dar algo para você. Se Deus não der, você sai da igreja porque Deus não fez. Não, pessoas que encontraram a salvação não servem a Deus pelo que Ele pode dar. Eu te digo um negócio, pode vir o que vier, você nunca mais larga Ele se você encontrou Ele. Eu estou há 18 anos servindo Ele e nunca pensei, nunca cogitei em desviar. Esse ano faz 19 anos que eu sirvo ao meu amado. Nunca cogitei, porque eu não sirvo mais para nada. Porque eu encontrei Ele, eu não sei viver sem Ele. Você entende? Não é questão de ter luta ou não ter luta. Luta eu tenho. Como eu disse para Cássia, hoje eu disse para Cássia, você sabe o que é nós sair aqui do culto domingo à noite, pregar e cair aquele fogo, e todo mundo te admira, você chega em casa e luta com os demônios, cara a cara. Ela me olhou assim, porque eu não sou de contar, eu não sou de me abrir, nem para ela. Está errado, não faça disso uma regra, está errado, tem que sentar, tem que conversar, tem que chamar o pastor, vamos conversar, chama o líder de célula. Mas, infelizmente, muitas vezes eu também peco nessa área e não compartilho, muitas vezes quero vencer sozinho. E vou te dizer um negócio, é muito bonito você ver 30 pessoas se batizando, 4 células abrindo, contrato assinado no cartório sexta-feira, vou falar depois, tem coisa boa chegando, algo acontecendo, e às vezes por nós não ter necessidade alguma de nos expressar, de nos autoafirmar, de chegar aqui e dizer o que fazemos. É interessante que a gente não fala o que faz, diferente de alguns que quando falam, fazem alguma coisa, fazem um relatório. Eu orei por esse, fui curado esse, eu visitei aquele, eu profetizei. Irmão, eu perdi a conta de quantas pessoas eu atendi essa semana. Eu perdi a conta de quantas pessoas me disseram que tem em mim uma referência de homem e querem ser igual a mim. Mas eu não preciso estar me afirmando em cima disso, porque eu não preciso disso. Por que tu não precisa, pastor? Porque quem tem identidade em Deus não precisa de afirmação dos homens, sabe quem é em Deus. Por isso, quando eu saio daqui, minha esposa olha para mim no domingo às 10h30 e diz: tu não pregou nada hoje. Eu digo: glória a Deus. Ela faz isso, Cláudio. E sabe o que eu digo para ela? É porque eu sou curado na minha emoção, na minha autoestima. Pode falar a verdade. E ela diz: hoje tu não pregou nada. Não foi nada com nada, só enrolou. Tomara que hoje ela não fale isso. Eu não vim aqui para pregar bem, gente. Eu não vim aqui para receber um elogio, um tapinha nas costas. Ô pastor, como o senhor prega bem. Cara, eu não quero isso. Eu quero ser um homem que está disposto a morrer por uma causa chamada Jesus de Nazaré. E quero gerar em você a cura da religiosidade completa. Se inspire em mim, se não tem mais para quem olhar. Olhe para o seu líder e veja um homem de cruz, crucificado com Cristo, que já não tem mais nada a perder, que não tem reputação por zelar, que não tem um nome para defender. E eu tenho dito isso: não me defenda mais, deixa que fale em mim. Não me defenda mais. Nós estamos crucificados com Cristo, e com Ele, se é que estamos crucificados, com Ele ressuscitaremos. Paulo disse: se é que com Ele morremos, com Ele reinaremos. Eu quero ser um rei de Cristo na terra, reinar sobre as nações com Ele, quando a noiva descer sobre a terra no período do reino. Quem me entende? É uma causa. É uma causa. E essa causa não diz respeito ao pastorado,
Porque hoje a minha esposa disse assim para mim: eu tenho saudade quando você era um diácono, Gabriel. Para mim ela falou isso, né? Não para ti. Mas eu estou falando contigo agora. Ele disse que quando tu era diácono, parecia que tinha mais fogo ainda, mais verdade ainda, mais paixão ainda. Eu disse: que agora eu virei pastor, presidente, aí tem um monte de problema para resolver que me suga minhas forças. Falei para ela mesmo. Tem um monte de pipinaião para resolver, aí chega no culto domingo de noite, já está meio baleadinho. É ou não é, Cássia? Ela diz assim: quando eu te conheci, a tua vida inspirou a minha, porque tu tinha fogo e brilho nos olhos, tu tinha uma causa que inspirava quem te ouvia. Não que eu não tenha hoje ainda, você está entendendo o que eu quero falar? Quem era o Tiago naquela época? Ninguém, não é hoje, até hoje não é ninguém. Então a causa não está relacionada hoje, nós termos uma grande igreja, nós termos hoje uma plateia de milhares de pessoas, se somar todos os... Não. Está relacionada a uma causa. Eu estou disposto a ir buscar água para o meu rei, ainda que ninguém pediu, ainda que ninguém está vendo, ainda que ninguém fique sabendo. Eu vou buscar água porque eu amo ele, eu estou disposto a morrer por essa causa. O rei não pediu, o rei simplesmente desejou. Eu vou chegar nessa parte. Não havia garantia nenhuma que eles retornariam com vida. Não havia garantia e promessa nenhuma. Nenhum profeta se levantou e disse: valentes, podem ir que eu sou com vocês. Ninguém profetizou que eles voltariam vivos. Eles estavam dispostos a morrer. Davi diz que eles colocaram de fato a vida deles em perigo. Ao contrário de Josué e Caleb, que tinham uma promessa de conquistar Canaã e Deus seria com eles, esses 3 homens não tinham garantia nenhuma de que Deus seria com eles. Tudo que faziam com base no amor, simplesmente no amor. Não tinha profecia, não eram místicos. Pastor, eu estou esperando uma profecia. Faça pelo amor, não espere Deus pedir. Se Ele desejou, vá lá e faça. Às vezes a gente acha: pastor, recebi 4 profecias, estou esperando a 5ª, e acho que isso é bom. É ruim porque Deus já falou 4 vezes com você e você não obedeceu. Não, pastor, estou esperando uma confirmação. Não, você está esperando, é mais um motivo para se acovardar e dar desculpa. Porque isso aqui foi uma palavra profética, e está feito já, não precisa a segunda. O meu chamado para pregar foi uma profecia, não precisei da segunda. Você está entendendo isso? É uma causa para morrer. Estavam dispostos, ainda que não tinham garantia nenhuma, a arriscar suas vidas por uma causa. A Bíblia vai dizer, por exemplo, em Atos 7:59, sobre a vida de Estevão, que Deus não disse que livraria ele da morte. Ele ficou disposto a arriscar sua vida por pregar o Evangelho, e de fato foi morto por pregar o Evangelho. Em Atos 12:2, o apóstolo Tiago, de igual modo, foi decapitado e morto por causa da pregação do Evangelho. E Deus não prometeu que livraria ele da morte, pelo contrário, Deus disse: você vai morrer mesmo, e morra por meu amor. E morreram, e são chamados de mártires, porque morreram por uma causa, e Deus não os livrou. O relato mais adequado a essa situação se encontra em Daniel 3:17, e diz o seguinte: Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei: fique sabendo, ó rei, que Deus pode nos livrar, mas se não nos livrar, mesmo que morramos, só Ele adoraremos. Ele pode, se Ele não livrar, eu não mudo a minha causa. Eu tenho uma causa pela qual morrer. Só pode estar disposto a falar isso quem tem uma causa para morrer. E os meninos tinham uma causa para morrer, e era Deus. Então eles disseram: se você nos matar, nós não mudamos, porque nós temos uma causa para morrer. Agora, quem não tem causa para morrer, nega a Deus, desvia, murmura, dá desculpa, enche de problema, porque não tem uma causa para morrer. Todo mundo é culpado, todo mundo é o problema, tudo conspira contra, é uma teoria da conspiração. Enquanto Cristo está alinhando seu coração com a igreja, tem pessoas que estão vivendo um mundo paralelo de Nárnia, achando desculpas para os seus fracassos pessoais, porque ainda não entenderam que não tem uma causa pela qual estão dispostos a morrer com um tiro na cabeça, se for preciso. Eu estou disposto. Eu estou disposto. Você está disposto? Eu não vim emocionar ninguém, gente. Eu não quero que você pule, salte, saracoteie. Eu quero que você me diga: você está disposto a morrer por uma causa? Se for preciso, chegar alguém aí fora e dizer assim: ou você nega, ou eu te mato. Você tem uma causa pela qual morrer? Se você não tem, por favor, peça para Jesus encontrar você ainda hoje. Porque eu não posso garantir até quando vamos. É muito sério. Quem não perder a sua vida por amor de mim, não ganhará.
Quem quiser ganhar e conservar a sua vida, perdê-la, mas quem por amor de mim perdê-la, ganhará. Se você não está disposto a perder a sua vida por uma causa, me desculpe, você não tem causa para viver. Qual é que é a sua causa de viver? Trabalhar de segunda a sexta, folgar no sábado, cortar grama domingo e vir para o culto? Essa é a sua causa de vida? Eu não estou desprezando, mas me desculpe, é muito medíocre. Tem que ter algo mais. Nós servimos um Deus grande, poderoso, maravilhoso. O seu nome é forte, conselheiro, chamado El Shaddai, o Deus Altíssimo. Ele mora dentro de nós, gente. Não é levantar amanhã às 6 e trabalhar. Isso faz parte do processo, mas não é a causa. Quem me entende diz amém. Uma coisa é o processo, outra é a causa. O que me faz levantar de manhã não é o despertador, é o amor por Jesus. O que me faz dormir pouco, buscá-lo e ler e gastar tempo, dinheiro e minha vida com Ele, é o amor. É a causa pela qual eu estou disposto a entregar a minha vida se Ele pedir. Esses valentes tinham uma causa, e a causa deles era o amado. Vamos seguir, gente. 2 Timóteo 2,11. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele também viveremos. Ah, meu Deus do céu. Faça essa análise de consciência da sua fé. Faça análise daquilo que você tem professado. Faça uma análise introspectiva de como você tem conduzido sua vida com Deus. E comece a realmente ver qual é a causa que te movimenta. A Bíblia diz coisas, a Bíblia dá dicas, irmão Fernando, por exemplo, quem ama o dinheiro, dele jamais se fartará. Então o dinheiro não pode ser uma causa para você ver. Quer ver outra causa? Os prazeres não podem ser uma causa que te move, porque prazeres são momentâneos e quando eles acabam, sua causa acaba também. Quem me entende? Por isso que hoje nós vemos uma geração que está vivendo o ápice da ansiedade, da depressão, do vazio interior, porque falta uma causa perene, real, duradoura. Mas ao mesmo tempo você vê pessoas que não são cristãos, estão trabalhando dentro de ONGs, por exemplo, em favor de crianças, e estão fazendo algo maravilhoso, porque tem uma causa verdadeira. Você está entendendo isso? E às vezes estão nos ensinando como igreja, e nós estamos perdendo para eles, que nós os chamamos de ímpios. E quem sabe a nossa causa de vida é vir no culto domingo à noite, esperar a próxima profecia de ganhar um carro novo, de ganhar um aumento salarial. Fica comigo aqui, crente, pelo amor de Deus, o que tem que ser vai ser feito. Não se distraia. Está lá que nem Judas, vai e faz logo o que tem que ser feito. Se tem que fazer, faz logo. Quem tem ouvidos, ouça. Amém? Por isso que eu preciso treinar uma geração de diáconos para estar aqui comigo, aqui na frente, para me poupar das distrações, para que eu possa pregar, entende? Viu, meus diáconos? Me ajudem nisso, gente. Que uns dias vai ter gente entrando aqui, vai ter milhares de pessoas, vocês têm que blindar o pastor, vocês têm que cuidar do pastor. A gente tem que pensar grande, gente, viu? Deus, Andro, Fabiano, Alan, Jé, pensa grande, gente. Pensa quando tiver 3 mil membros. Aí chega meia dúzia de gente, aí eu não consigo nem pregar porque fica um. Você tem que me ajudar. Amém, gente? Amém. Terceira coisa que eu aprendo com os valentes. Eu já saí da Toca Raposo faz tempo, gente. Eu já estou sonhando com o estádio cheio. Vai precisar segurança, vai precisar diaconisa, vai precisar um monte de gente. Mas tem que ser fiel na caverna, não só quando vier o estádio. Ser fiel quando vier o estádio, cristiano, é fácil. Aí todo mundo quer. Não. Amém? Terceira coisa que eu aprendo com eles. Eles viviam para agradar o coração do rei. A vida deles se resumia a isso. O rei desejou, eu quero fazer. O que desejaram meu rei, eu quero dar. O que desejaram meu rei, eu quero fazer. Eu quero agradá-lo.
eu quero agradar o meu amado. E eu olho para eles e vejo, por exemplo, Jesus falando a mesma coisa em João capítulo 8, verso 29, dizendo: o Pai não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O objetivo de Jesus era agradar o coração do Pai. O objetivo de Jesus na terra era cumprir sua missão e glorificar o seu Pai. Não tinha nada a ver com ele. Tanto que um dia Filipe chamaram-lhe de bom, ele disse assim: não diga isto, porque só há um que é bom, que é o meu Pai. Quando disseram: que linda obra você faz, ele disse: eu não faço nada de mim mesmo, eu só faço o que vejo o Pai fazer. E ele, tudo que batia nele, ele jogava para o Pai. Tudo que batia nele, ele jogava para o Pai. E ele diz: o meu desejo é agradar o meu Pai. Os valentes estão nos ensinando: se o meu rei, o meu amado desejou, ele não precisa nem pedir, se ele só suspirou, queria água, nós vamos agradar o coração do amado, porque esse é o nosso maior prazer, agradar o coração do amado. Tem coisas, por exemplo, que não agradam a Deus. São exemplos bíblicos de como não agradar a Deus. Quer ver? Romanos 8,8 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quer ver outra coisa? Hebreus 11,6: sem fé é impossível agradar a Deus. Quer ver mais? 1 Coríntios 10,5: mas Deus não se agradou da maioria deles, por isso os prostrou no deserto, falando dos murmuradores. Sabe o que eu entendo? Carnais não agradam a Deus, incrédulos não agradam a Deus, murmuradores não agradam a Deus. Mas existe uma geração que tem entendimento e fé, de homens e mulheres espirituais, de fé e que não murmuram, mas adoram, que estão tocando o coração do Abba, estão levantando um trono de louvor ao seu nome, estão perfumando o seu trono, como canta a cantora: perfumamos o teu trono, como um perfume derramado aos teus pés, nós perfumamos o teu trono. Aquele perfume aparentemente era um desperdício, mas Jesus diz: eu me agradei, ela me preparou para o dia. Aparentemente a mulher chorava e enxugava com os cabelos, era uma afronta, mas Jesus diz: eu me agradei, porque vocês não me ungiram, ela fez. Jesus tem outros padrões de ser agradado que muitas vezes nós não compreendemos. Mas uma coisa é certa, nós precisamos agradar o seu coração. A banda vem aqui tocar e não é para agradar você, por mais ofensivo que isso possa parecer, eles vêm aqui para agradar a Deus. Amém? E aí a Bíblia vai dizer, por exemplo, anota para ler em casa, 1 Tessalonicenses 4, 1-3 diz que o modo de andar e agradar a Deus é que possamos viver em santificação. A santificação agrada a Deus. O Salmo 147, 11 vai dizer que o Senhor se agrada de quem tem temor, dos que o temem. Temor a Deus é uma forma de agradar a Deus. Hebreus 13, 16 vai dizer: não vos esqueçais da beneficência, de ser pessoas beneficentes, boas, e da generosidade ou da comunicação, pessoas que são generosas financeiramente, porque com tais sacrifícios Deus se agrada de generoso, pessoas que têm o coração voltado para o necessitado, para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro. A Bíblia inteira é uma carta de Deus defendendo o menos favorecido. A carta de Deus de amor sempre é: lembra do órfão, lembra da viúva, lembra do necessitado, lembra do órfão, lembra do estrangeiro, lembra do menos favorecido, porque disso Deus se agrada. Colossenses 1,10 diz que nós podemos agradar a Deus andando dignamente diante do Senhor. 2 Timóteo 2, 3, 5 diz, e eu encerro aqui, 2 Timóteo 2, 3, 5 diz: tu, pois, Timóteo, sofre as aflições, meu Deus, como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém também milita, não será coroado, se não militar de forma legítima. Paulo está dizendo que se você quer agradar a Deus, você precisa militar sem se embaraçar com os negócios dessa vida. E agora você responda para você mesmo, se nós temos ou não agradado a Deus. Faça a análise das 3 lições dos valentes. Pode subir aqui a banda, por favor? Sobe a banda aqui.
Primeira, se nós temos de fato uma aliança com Deus que não é movida por interesses pessoais e próprios. Segundo, se nós temos um nível de lealdade com o Senhor a ponto de estarmos dispostos a dar a vida por uma causa. E terceiro, se o nosso porte de vida tem agradado o amado ou não. Se você responder com sinceridade essas 3 perguntas para você mesmo, você pode dormir tranquilo hoje e esperar a volta do Rei. Porque em breve, como num piscar de olhos, tocará a última trombeta e nós seremos arrebatados.